Vamos agora para o momento da palavra. Isso, agora relaxa, respira, fica em paz. Vamos ouvir o recado de nosso papai. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 3, o versículo 1 ao versículo 8, diz assim a Bíblia: quero saudar e cumprimentar a audiência das rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp, os irmãos que vão nos ouvir, estão nos ouvindo agora ao vivo, e aqueles que vão nos ouvir depois, à tarde, à noite, na madrugada. Fiquem atentos nesse recado de Deus para a igreja, para o seu povo, para a sua amada. João 3, 1 ao 8, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos orar. Deus, Papai, Pai das luzes, Pai de toda consolação, Pai que cuida, Pai que disciplina, Pai que corrige e Pai que açoita. Obrigados por esse tratamento que o Senhor tem dado aos filhos, porque o Senhor mesmo disse: que filho há que o pai não corrige? Se estáis sem correção, que todos têm se tornado participantes, não sois filhos, sois bastardos. E Deus não corrige bastardos, Deus corrige seus filhos. E nós estamos aqui reunidos como filhos para recebermos a correção, para recebermos até a disciplina e às vezes um açoite. Meu Deus, usa as palavras, usa a minha vida para correção, para disciplina, porque assim o Senhor não precisará açoitar ninguém. Deus, fala-nos em nome de Jesus. E os santos de Deus que se reúnem aqui para louvar ao nosso Senhor, digam todos amém, amém e amém. Glórias a Deus. Obrigado, irmão amado, abençoado. Estamos chegando na reta final, né? Já falamos nesse mês, né? Nascer de novo. É preciso nascer de novo.
é necessário vos nascer de novo, as evidências do novo nascimento, o que significa nascer de novo. Os nascidos de novo gostam de orar, o novo nascimento ocorre no nosso espírito, mortos versus nascidos de novo, nascidos da carne versus nascidos do espírito, espírito ou carne, inclinação, e hoje, em Cristo, nova criatura. Eu não vou fazer comentário dentro desse texto aqui que nós já lemos, porque já fizemos bastante comentário, todos já sabem quem foi esse homem chamado Nicodemos. Foi um religioso, foi um homem que parecia ser um ungido, ser cheio do Espírito Santo, mas na realidade era um homem oco, tinha uma boa capa, tinha um bom verniz, né? Como muitos têm, né? Um bom verniz, mas a madeira podre, só por fora bonito, brilhoso, mas por dentro, aquilo que Jesus falou sobre o sepulcro caiado, né? Por fora branquinho, por dentro cheio de ossos secos. Mas nós vamos para o assunto. Qual é o nosso tema de hoje? Em Cristo, nova criatura. Isto nós vamos ler lá em 2 de Coríntios, capítulo 5. Vamos ler do versículo 2 de Coríntios 5, versículos 14 ao 17. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. 16. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, este alguém é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O apóstolo Paulo diz aqui, em Cristo, ele fala, se alguém está em Cristo, e isto ele repete quando ele narra aos Romanos 8:1, que não há nenhuma condenação. Romanos 8:1, olha lá, Romanos 8:1. Agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você vê o apóstolo Paulo confirmando o selo da salvação em Cristo. Nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 10, versículo de número 8 e 9, ele diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então a Bíblia diz que há uma salvação. E Jesus falou que quem não nascer de novo não vê, não herda, não entra
Aqui ele está falando de uma salvação que vem automaticamente. Para trás, irmã. Ele diz que há um confessar com a boca. Se com a tua boca confessares, Ele é o teu Senhor, Jesus é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Você já confessou isto publicamente a Jesus? Então diz que se você com a boca você confessa que Ele é o Senhor, e você no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nós não podemos colocar obstáculo para a salvação. Porque essa série de mensagens que nós conversamos, Deus nos deu, né? Se você não tiver a mente de Cristo, você vai ficar pensando no seguinte, como muita gente pensa e não só pensa, se afasta. Poxa, já que eu não sou nascido de novo, porque há muitas evidências em mim que eu não sou nascido de novo. De vez em quando eu escorrego. 1, 2, 3. De vez em quando eu escorrego. Deixa eu ver. 1, 2. Todo mundo, né? Se nós todos pegarmos no pé da letra esta mensagem, sem a essência do Espírito, você vai se afastar, você vai desviar, você vai voltar para beber, fumar, se drogar, se prostituir, porque você vai achar, pelas suas atitudes, pelas minhas atitudes que eu tenho, que eu não tenho o novo nascimento. Eu sei que no começo dessa mensagem, algumas pessoas pensaram assim. Levantou a mão? Pensou? Viu? Por isso que o Espírito não deixa a gente confundido, né? Eu não poderia terminar esta série, ou seja, interromper, né? Que nós nunca terminaremos uma série, sempre a gente interrompe para entrar em outra mensagem. Não poderíamos terminar essa série de mensagens sobre esse tema novo nascimento, sem antes dizer a vocês que nós temos uma natureza terrena. Você tem uma natureza terrena? Diga, eu tenho. E por termos essa natureza terrena, teremos uma luta diária com essa natureza terrena. Quem sabe disso? Ela não morreu. Mesmo que você e eu já nascemos de novo, que eu tenho certeza disso. Porque se você não tivesse nascido de novo, você não estaria aqui, irmão. Você não estaria aqui. Você estaria nesses lugares aí, fazendo bagunça aí, atrás de brinde de Deus, né? Pagando para receber brinde de Deus. Então, eu quero que você saiba, primeiro, que nós temos uma natureza terrena. E nós temos que lutar diariamente contra esta natureza terrena. Nós somos salvos, nós somos novas criaturas, nós somos nascidos do alto, nós somos cidadãos dos céus, fomos vivificados em Cristo, somos nascidos de Deus, fomos regenerados, somos novo homem, mas nunca se esqueça que você tem uma natureza terrena que vai brigar com você todos os dias. Paulo disse, você já sabe disso, mas tem que te mostrar, né? Em Filipenses, capítulo 3, versículos 21. Leia comigo. O qual transformará o nosso corpo, o qual transformará, olha irmão, presta atenção, o qual transformar, ele está dizendo que transformou, ou será? Então ele está colocando essa transformação. Então nós só vamos nos sentir sem fazer nenhum deslizes
na nossa vida só quando formos transformados. Fora disso, você e eu vamos viver num altos e baixos. Pastor, mas eu sou salvo se com tua boca confessares a Jesus e você creu no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você crê nisto? Você crê que o teu Deus, teu Cristo está vivo? E você pode crer no amanhã porque Ele está vivo? Então você é salvo. Você é salvo, você não será salvo. Quem gosta de punir os outros é legalista. Os legalistas sempre dizem assim: não, quem é salvo não erra nunca. São os primeiros a errarem. Se você vê a conduta dessas pessoas que cobram dos outros, tem um péssimo testemunho como pai, como marido, como irmão de igreja, como irmã de igreja. Tem um péssimo testemunho com os vizinhos. Esses que cobram dos outros perfeição. Como é que eu posso cobrar perfeição que a Bíblia diz que Ele vai transformar, a qual transformará o nosso corpo de humilhação? Então Ele está dizendo que o meu corpo, diga o meu corpo, você tem que ter essa consciência para você não ter mente pesada. O meu corpo é de humilhação. Ou seja, Ele quer me levar a errar constantemente para que eu fique humilhado. Você sabe por que as pessoas se desviam das igrejas? Porque se pregam para elas que elas são salvas e elas nunca mais vão cometer nada de errado na vida. Pastor, mas é para a gente cometer? Não é para cometer, mas nós temos uma lei aqui, irmãos. Está aqui. Paulo disse, eu vejo, está aqui, ó. Romanos, vem aqui no Romanos aqui. Romanos 7, 23. Olha lá. Romanos 7, 23. Mas eu vejo, aonde? Nos meus membros. Qual membros? Corpo, irmão. O nosso corpo. Ele falou, eu vejo nos meus membros outra lei que faz o quê? Guerreando contra a lei da minha mente. Então, eu tenho fracasso na minha carne, que esse fracasso luta contra a lei da minha mente. Eu quero servir a Deus, eu não quero errar, eu não quero transgredir, eu não quero entristecer a Deus, eu não quero entristecer ninguém, eu não quero machucar ninguém, mas eu tenho uma guerra. Olha aqui, ó. Outra lei que faz o quê? Guerreando contra a lei na minha mente. Então há uma guerra. Então você é um salvo, eu sou salvo, mas nós estamos numa constante guerra. Diga, é uma guerra. E o que eu faço, pastor? Alimente o espírito. A única chance que nós temos não é para ser salvo. Salvo você já é, irmão. Você já é salvo. Não fique pensando porque você está cometendo alguma coisa, está transgredindo alguma coisa, está fazendo alguma coisa, e você... Não deixe ninguém te acusar não, tá, irmão? Não deixe ninguém te acusar, nem a tua mente te acusar, tá? Não deixe. Você tem que saber que você está numa guerra. Diga, eu estou numa guerra. Você sabe o que a igreja faz aí fora? Essa guerra aqui, que é contra a lei da minha mente, eles ficam guerreando contra coisas invisíveis, fica com espada de plástico na mão, que a igreja vende, né? O bispo vende lá para os seus membros, e ficam lá cortando os demônios, né? Vamos lutar com os demônios, vamos guerrear com os demônios. Irmão, quem venceu os demônios foi Jesus na cruz, está escrito aqui, ó.
despojando os principados e as potestades, publicamente os pôs ao desprezo na cruz, triunfou sobre eles na cruz. Então, eu não tenho que lutar com demônios. Jesus já... Irmão, nós não temos capacidade de ganhar de demônios. Não temos capacidade de ganhar de demônios. Pastor, mas na igreja não tem lá, o pastor fica lá, demônio ajoelha, demônio senta, demônio dança a dança da quadrilha, do chachado, o demônio vai dançar. Isso não é demônio, irmão. Demônio é aquele que está lá no Atos 19, que os caras tentaram tirar o demônio do rapaz, 7 irmãos, para tirar o demônio de um, os 7 apanharam, levou uma surra. Então nós não temos capacidade. Irmãos, a nossa vitória é a vitória de Cristo. Cristo venceu, nós vencemos. Cristo morreu, nós morremos. Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. A nossa vitória está em Cristo. Porque na carne é guerra, diga-se, é guerra. É guerra contra quem, pastor? É eu contra eu. Paulo diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, porque eu não quero pregar para os outros e eu mesmo ser desqualificado. Então, eu não fico apontando para os outros, para o erro dos outros, eu me esmurro. Eu não tenho nada com tuas quedas, irmãos. Isso é problema seu, tu vai tratar com Deus. Deus vai tratar contigo. O que o homem semear, ele vai colher. Todo mundo que colhe sabe por que colhe. Ah, não, foi minha tia que plantou. Se tua tia plantou, ela que vai colher. Se você plantou, é você que vai colher. Ninguém vai colher no lugar do outro. Cada um planta, cada um colhe. Então diz que temos uma lei, diga assim, é uma lei. É uma guerra, diga, é uma batalha. Paulo disse, ele disse aqui no versículo 15, irmão. Porque nem mesmo compreendo o meu, não é dos outros, deixa a vida do outro para lá. Olha, a irmã lá está fazendo isso, vai cuidar da sua vida. Olha, o irmão falou isso, vai cuidar da sua vida, vai orar por ele. Devia de comentar alguma fraqueza do teu irmão que você viu, vá orar por ele, para que Deus fortaleça ele, para que ele possa vencer a batalha da carne e do espírito, irmão. Porque é uma batalha que cada um tem, nós teremos, todos nós. Porque nem mesmo não compreendo Paulo, o apóstolo, que foi ao céu. Esse homem aqui era nascido de novo, irmão. Olha para cá, igreja. Esse homem aqui era nascido de novo, Paulo. Como é que ele diz um troço desse aí, ó? Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir. O que ele fazia? Pois não faço o que prefiro. Então esse cara não tinha nada de novo nascimento. Se ele fazia o que não gostava, se ele fazia o que... Porque, quando ele fala, olha, presta atenção, para trás, irmão. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, modo do apóstolo Paulo agir. Pois não faço o que prefiro. Ele falou, eu quero fazer, não faço. Ele falou, eu não faço, porque ele sabia quem ele era. Ele é um espírito. Quando ele fala, eu não faço o que prefiro, pois não faço o que prefiro. O que ele gostaria de fazer? As coisas do espírito. Quando você fala assim, você está falando teu eu espírito. Porque a carne não é você. Porque a carne vira pó e desaparece. Você é eterno. A carne vai virar pó e vai desaparecer. Quando ele fala, pois não faço o que prefiro. Então Paulo falou, eu quero fazer algo, mas eu não faço. E ele faz o quê? Porque a carne dele levava ele a fazer as coisas. Aí o que ele vai dizendo? Ora, se faço o que não quero. Viu? Ele fazia o que ele não queria. O que ele queria? Ele não queria errar, como você e eu não queremos errar. Nenhum de nós aqui erramos porque queremos errar. Nós erramos porque nós temos uma natureza terrena contaminada, debilitada, doente, escrava. Paulo diz, com a mente
lei de Deus, com a carne do pecado. Olha o que ele vai dizer no versículo 17, 18. Porque eu sei, cada um tem que ter uma consciência. Olha o que ele está falando. Porque eu sei que em mim. Então você tem que ter uma consciência. Você tem que saber o que está em você. Essa carne bombardeada que quer te envergonhar, que quer me envergonhar, compra e não quer pagar. Está todo mundo comprando, vamos comprar também. Aí na hora de pagar, não tem dinheiro para pagar, fica envergonhado. Aí fica lá o cobrador lá, tem ninguém em casa não, porque fez o que queria fazer com a carne, queria mostrar para os outros, a carne é assim. Paulo falou, porque eu sei que em mim, isso aqui é lindo demais, isso aqui é uma separação. Ele fala, porque eu sei que em mim, aí ele pensa, aí ele corrige para nos ajudar, em mim, aí ele diz, isto é, aonde? Então ele separa ele da carne, porque ele sabe que ele aqui é espírito. Quando ele diz, em mim, parece que ele é carne, mas ele não é carne, ele é um espírito perfeito, que tem uma carne que foi danificada por causa da desobediência de Adão e de Eva. Então ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha, diga-se, na minha. Então se na minha carne não habita bem nenhum, e eu vou fazer o que agora? Paulo disse, o que ele disse? Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 e 17. Digo, porém, andai aonde? No Espírito. Se eu andar no Espírito, pastor, o que eu vou acontecer? Jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí ele fala da luta. Quando você lê jamais, dá uma intenção que jamais, você não vai ter luta mais. Mas ele fala, por quê? Por quê? Porque a minha carne, ela vai fazer o quê? Essa aqui é briga, essa palavra milita é briga, luta, disputa. Ela quer o pedaço, ela quer, é eu que tenho que governar, deixa que eu governo. Você sabe um cristão que a carne governa? É triste, irmão, é triste, eu vivo deprimido. Eu não consigo compreender, com todo respeito à sociedade, à psicologia, à psiquiatria, mas eu não consigo compreender alguém que tem o Espírito de Cristo viver em crise assim. As igrejas estão cheias de pessoas. Nós temos aqui a irmã aqui, que acabou de orar aqui, mesmo dentro de uma igreja, cheia de crise de ansiedade. É verdade ou é mentira, irmã? O que estava lhe faltando para essa crise? Ela tomava bastante remédio, ela ficou boa por causa de remédio. Ela não ficou boa por causa de remédio. Remédio não cura ninguém. Remédio não cura, remedia. O único que tem poder de curar eternamente é Deus. É Deus. Por que ela teve a cura, irmão? Por que ela teve a cura? A alimentação. Ela comeu churrasco? Não, estou falando alimentação espiritual. Começou a alimentar o espírito. Aí começou a ter uma resistência, porque outrora a carne dela governava. Eu sei o que é isso, abençoado. Eu sei o que é isso. Eu tive isto.
Mas quando o Espírito passou a governar a minha vida, desaparece. Tem que desaparecer, irmão. Maior é o que está em nós do que aquele que está neste mundo, irmão. Não. Então diz que a carne luta contra o espírito luta contra. Então o espírito luta. Agora, se o espírito não se alimenta, irmão, ela ganhou, eu ganhei, eu venci. Por que eu venci? As fobias. Irmãos, eu entrava dentro de um elevador, não entrava. Eu entrava dentro de um, já contei vocês 1 milhão de vezes, eu entrava dentro de um ônibus, olhava para o tempo, tomara que não chova, porque se chovesse as pessoas fechavam as janelas, e ficava tudo fechado, eu descia na chuva, porque eu ficava com crise de ansiedade, ficava sem ar. Minha casa, as portas de janelas eram abertas, chegava na madrugada, na minha casa era telha, me dava vontade de quebrar o telhado, para me ver o céu, para eu poder respirar. Isto era eu. Cristo me libertou. Isto era eu, irmão. Então eu não estou te contando história dos outros, eu estou te contando como é o poder de Deus agindo na vida de alguém que alimenta o Espírito. Alimente o Espírito, irmão. Coma a palavra. Viva em oração. Medita naquilo que você lê. Não precisa você ler a Bíblia toda 300 vezes ao ano. Basta você ler um capítulo e meditar naquilo ali. Medita. Pensa ali. Começa a alimentar a tua mente. E aí você vai ver que essa batalha aí vai ser boa. Porque antes era desleal. A carne ganhava sempre. A minha esposa, o que você tem? Não sei. Eu sei que eu estou sem ar. Sem ar, não conseguia respirar. Abria a porta de casa, ia para o meio do quintal, 3 horas da madrugada. Ficava uma hora do lado de fora. Filho, vem dormir. É esse cara aqui que está te falando, abençoado. É esse aqui. Que eu não tomei uma gota de remédio. Não passei por curso, com todo respeito bastante. Eu sei que ajuda bastante. Mas curar, só o Evangelho tem o poder de curar pessoas, amado. E curar e de não voltar nunca mais. Não é curar daqui a... Eu estava ouvindo alguém falar, fulano está com crise de ansiedade de novo. Eu falei, de novo? Por que de novo? Porque está afastado da palavra. Claro, se afasta da palavra, quem governa? A carne. E a carne quer te humilhar. Você imagina, abençoado, eu vou pregar o Evangelho para alguém com essa debilidade. Pastor, vamos pegar o ônibus aqui. Não vou, não posso. Você imagine agora que ônibus, antigamente não tinha ônibus com ar-condicionado. Agora que tem, não, agora não, uns anos atrás, na época que eu tinha esse problema, não tinha. Você imagina, eu não andaria de ônibus. Porque não dava, eu tinha que ver buraco para me ver, a janela tem que estar aberta, minha casa fica aberta. Porta aberta, janela aberta. Eu dormia com a vassoura do lado, falei, se eu não aguentar, eu quebro esse telhado. Você vê como é que era o negócio, abençoados. Mas quando a palavra do Senhor começou a entrar na minha vida, começou a trabalhar na minha mente, eu me senti forte no homem interior, e o homem interior começou a militar, aqui porque a carne vai contra o espírito, está fraco, ela ganha, você está depressivo, ninguém te ama, você tem que morrer. Eu me recordo, abençoado, lá na Bahia, eu, numa casa lá onde a gente estava morando, embaixo assim uns cachorros pitbull, eu depressivo. Você vê, como pode você estar dentro de uma igreja um tempo e ainda você continuar assim? Eu sei, aqui tem gente assim. Porque não se lança totalmente aos cuidados da palavra.
duvida da palavra, não mergulha, não trata este livro aqui como o maior milagre da vida. O que tem aqui, irmãos, Jesus falou assim: as palavras que eu tenho dito a vocês, ela é espírito e ela é vida. Então, isto aqui não é uma letra, isto aqui é vida. Uma vez entrando aqui, irmão, cura o câncer, o tumor, arranca a lepra, arranca tudo, irmãos. Arranca. Então diz, você está batendo para palma para o nosso Senhor, hein? Porque a carne luta, milita contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Volte para lá, abençoada, para Romanos 7. Vamos agora para os 5 minutos, 7 minutos finais. Paulo disse aqui, versículo 21, 7:21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside no irmão que está aqui do lado, só nele, porque ele tem cara de mal. Não. Quem está falando aqui, quem é esse homem? Paulo. Esse cara é nascido de Deus? Esse homem aí, ele é nascido da semente corruptível, ele é uma nova criatura. Ele está dizendo que o mal reside em mim. Ele está dizendo que ele tem um demônio, pastor? Não. As igrejas dizem que é demônio, mas nós entendemos o que mal é esse, é a natureza terrena. Diga assim: a minha natureza terrena é maligna, ela é terrível, ela quer me humilhar. Pastor, o mal reside, que mal é esse? Volte para Gálatas, irmão 5. Que mal é esse? Olha o mal aí, ó. Versículo 19. Olha o mal aí. O mal reside em mim. As obras da carne, da onde? Onde está ela? Diga-se, na minha. Olha o irmão, diga, na sua também. Não, eu sou cheio do Espírito Santo, eu não tenho nada disso. Paulo também era cheio do Espírito Santo, mas ele disse que o mal residia onde? E ele vai explicar o que mal é esse. Ele chama esse mal de obras da carne que são conhecidas. Então não é algo que não é conhecido. Todo mundo sabe o que é isto aqui, ó, que está na carne, ó. O que é isso aqui? Não, pastor, isso aqui é a pombagira, que a Universal falou, que é pombagira. Ela falou, mas a Bíblia não diz. A Bíblia não diz. Então, se a igreja fala e a Bíblia não diz, eu creio na Bíblia. Aqui, ó. A Bíblia diz que são obras que estão aonde? Diga-se, na minha. Não precisa ter vergonha disso aqui, não. Isto aqui está na carne do teu pastor também. Pastor, o senhor tem coragem de dizer que o senhor tem prostituição? E demais. Demais. O senhor tem impureza, pastor? Demais. O senhor tem lascívia? Demais. Passa, irmã. O senhor tem idolatria? Demais. Feitiçaria? Muita. Inimizade demais, porfia demais, ciúme demais, ira demais, dissensões, facções demais, inveja, bebedice, glutonaria. Tudo isto eu tenho na minha carne, tenho. E você também. Então a minha luta e a tua luta é contra isto aqui. Eu tenho que impedir que isto aqui governe a minha vida. Porque antes de eu nascer de novo, eu era governado por isto aqui. E você também. Nós cedíamos 24 horas a esses cachorrinhos vira-lata aqui.
todos esses cachorrinhos vira-latas que nós acabamos de ler aqui, nós, sem o novo nascimento, nós não tínhamos forças para resistir àquilo ali. Hoje, você resiste por causa do novo nascimento. Por isso você nasceu de novo, irmão. Mas, pastor, de vez em quando eu escorrego em alguma coisa daquela ali. Irmãos, eu também. Então vamos todo mundo para o inferno, pastor. Não vamos não, sabe por quê? Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Para nós não. Nós somos povo de Deus. O que está preparado para nós é a pátria celestial, é a Nova Jerusalém, a cidade de onde nós viemos, e para lá nós vamos voltar. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Diga assim, mas há uma luta. Diga, irmão, há uma luta. Aí Paulo fala de Romanos capítulo 8. Romanos 8, 5. Olha lá. Porque os que se inclinam para onde? Tá vendo? Há pessoas. O que é essa inclinação? É concentrar-se em satisfazer as paixões e os desejos do corpo físico. Então, os que se concentram em satisfazer. Então, quando ele fala, os que se inclinam, é aqueles que se concentram em satisfazer. Não é o teu caso, você luta contra isso, irmão. Luta ou não luta, irmão? Olha bem para mim. Eu luto diariamente. Diga, é a minha luta. Agora não é mais desleal, não. Agora tá boa. A luta tá boa. Porque nós temos em nós o Todo-Poderoso, amado. Outrora não, outrora a carne governava. Agora nós temos o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não conhece, não vai receber. Mas nós o conhecemos porque ele habita em nós. Oh. Porque os que se inclinam são pendor, os que se curvam, nós não nos curvamos. Você pode até errar, irmão, mas você não se curva para isso, irmão. Então, eu estou te trazendo uma consciência boa de você se manter no caminho. Fique no caminho, não fique perturbado de vez em quando que você pensa. Eu também penso. Pastor, eu tive um sonho. Ih, irmão, não fala em sonho não. Tive um sonho terrível. Terrível. Quer que eu conte? Se eu contar, você desvia, irmão. Se você também contar o seu, eu desvio também. O teu é pior. Tem gente que sonha acordado, irmão, é pior ainda. Porque os que se inclinam para a carne, os que se inclinam, ou seja, os que se curvam, o pendor. Então diz que essas pessoas, elas cogitam, ou seja, elas planejam, elas matutam. Cogitar é planejar coisas para a carne. Sabe, não é por acaso, ela já está inclinada, então elas planejam. O que eu vou fazer com a carne hoje? Sexta-feira. Minha sexta-feira, irmão, quando chegava de quinta para sexta, eu falava, adeus, sabata. Adeus. O que eu vou fazer? Qual favela que eu vou me meter? Qual buraco que eu vou enfiar a minha cara? Aonde que eu vou me drogar sem parar? Não era, porque eu estava totalmente inclinado e cogitava, eu matutava. Eu vou lá no forró. Lembra do forró? Só mulher feia, né, irmão? Eu no meio daquelas velharadas lá, doidão. Porque a carne inclinada. Quando eu... Uma vez eu estava tão doido num lugar desse, irmão, que eu arrumei uma garota lá. Estava escuro, né? Aí quando eu fui pro claro, irmão, a mulher não tinha as duas orelhas.
Eu fiquei louco quando... Falei, agora, meu Deus, pelo poder de Grayskull, eu vou ali, já volto já. Fui embora. Para você ver, é carne, mano, é loucura. Então, faz um planejamento, porque você sabe que você foi em baile. Quem foi em baile? Tudo escurinho, né? Você não vê nada, tá lá, tudo é bonito, todo mundo é igual no escuro, né? Quando sai lá fora, tá faltando meia dúzia de dentes, tá... A minha tá faltando 2 orelhas, né? Eu falei, tô ferrado. Já pensou se me pegam com essa aí, assim, as 2 orelhas? Meu conceito ia cair, né? Cair fora. Aqui, ó. Inclinação. Porque os que se inclinam, era assim, não era assim a tua vida, irmão? Não era assim a nossa vida? E agora? Os que se inclinam, os que cogitam, os que se relacionam com a carne, cuidam, planejam, meditam, matutam, pensam, cogitam com as coisas da carne. Era assim a nossa vida. Agora, mas tem uma outra vida. Mas os que se inclinam para onde? Para o Espírito, das coisas do Espírito. Então agora a nossa inclinação, poxa, louvar a Deus. Cara, você ser um homem fiel à tua mulher é você se inclinar para o Espírito, irmão. Você ser um homem generoso para a tua família é você se inclinar para o Espírito. Você amar a tua mulher, porque é mandamento de Deus. Maridos, ame a vossa mulher. Mandamento, como Cristo amou a igreja. Então quando alguém consegue fazer, e é difícil, irmão. Quem sabe que é difícil amar? Quem sabe? Cara, todo mundo tem defeito. Como é que você pode amar alguém que tem defeito pra caramba, irmão? Às vezes minha mulher me irrita, eu falo, meu Deus, tem que amar essa criatura. Tem que amar. Por que eu tenho que amar? Porque é mandamento de quem? De quem eu estou inclinado para a voz da minha carne ou para a voz do Espírito? Para a voz do Espírito. E a voz do Espírito manda eu amar. Independente se te irrita, independente que te provoca, você tem que amar. Essa é a vontade de Deus para o homem em relação ao casamento. Então, quando alguém ama, essa pessoa está inclinado para o Espírito. Está fazendo o que o Espírito está ordenando, amando. O que mais? Pendor da carne. Essa palavra pendor é a mesma coisa de inclinação. Os que se inclinam, o pendor da carne, para onde vai? Para a morte. Quando um casado se mete aí num adultério, acabou, morte para o casamento, morte para a família, filho para lá, marido para cá. Agora, o filho vai passar a semana com o pai, o filho vai passar a semana com a mãe. Olha isso, irmão. Sabe por causa de quê? Por causa disso aqui, ó, pendor. As pessoas vai para a carne, perde a família, por causa de 30 segundos perde a família. Carne, morte, mais o do Espírito, para onde conduz? Olha, todo mundo quer isto aqui, irmão. Quem é que não quer? Vida? Você não quer? Pendor para um lado, pende para um lado, pende para um lado, cogita para as coisas de Deus, matuta. Domingo eu vou louvar o Senhor. Domingo eu quero me entregar totalmente aos louvores a Deus. Olha, eu quero me envolver. Depois vou sair daqui, vou evangelizar e logo mais eu vou voltar para louvar o meu Deus. Eu estou pendendo. Mas olha como é que às vezes a gente pensa. Matuto, não, acabou o culto aqui, já estou com a roupa de praia, já vou para a praia, já vou para a piscina, já vou para o parque, eu vou passear no parque, vou passar a tarde, porque eu sou filho de Deus. Poxa, por eu ser filho de Deus, eu me considero um filho de Deus, então eu tenho que passar mais tempo com o meu pai. Amém? Porque quando você passa mais tempo com a tua carne, você está distanciando do teu pai. Não fica em companhia da sua carne somente não, que você está distanciando do papai Deus.
Papai Deus não quer isso não, tá bom? Terminamos, deixa eu ver aqui, irmã, 16 o versículo. O próprio Espírito, para acalmar todo mundo, terminamos. O próprio Espírito testifica com quem? Com o nosso... Olha aqui, irmão, olha o E e E. Próprio Espírito, que é de quem esse Espírito aqui? É o Santo. Esse Santo aqui testifica com... É com a minha carne? Testifica com nosso Espírito que nós somos filhos de quem? Testificou? Testificou, irmão? Pastor, mas eu erro. Testificou que você é um filho que erra, que está sendo disciplinado, está sendo corrigido. Todas as vezes que nós viemos aqui, a palavra vem e puxa nossas orelhas. Puxa. Está tratando da gente. Somos que de Deus? Filhos. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos. E nós ainda não estamos, por isso que nós estamos nessa batalha. A Bíblia diz, terminando lá em Filipenses, porque ele conclui direitinho, né? 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Ele vai transformar o nosso corpo que é de humilhação. Hoje ele é de humilhação. Quer nos humilhar. Para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, esse corpo aqui, irmão, vai ser transformado. E acabou o nosso problema. Aí acaba o nosso problema. Porque aí vai gritar aquele... Ó morte, aonde está a tua vitória? Quando acontecer isso aqui, a gente vai gritar: aonde está a vitória da morte? Não tem mais, porque o nosso corpo foi absolvido pela vida. Assim seja, irmão. Assim disse o Espírito. Assim disse o Senhor. Assim disse a palavra. Vamos ficar de pé.